E aí, gurizada, tudo alas? Eu sou o professor Maurício Fernando Hoff e vamos para mais uma aula de matemática, hoje sobre trigonometria na circunferência. Vamos primeiro para os conceitos básicos, vamos lá. Para via de regra, a nossa circunferência tem origem aqui nesse ponto. E os arcos que vão originar nesse ponto de origem, eles vão seguir o sentido anti-horário da circunferência. Então, o sentido positivo sempre vai ser da origem no sentido anti-horário. Esse vai ser o sentido dos arcos positivos. Arcos negativos vão seguir o sentido horário, beleza? Isso aí tem que ficar claro. Certo? Então, o sentido anti-horário vai ser o positivo. Dessa forma, nossos arcos vão ir fazendo voltas na circunferência ou não vão completar uma volta, mas para todo caso, vamos ver aqui ó, as divisões da nossa circunferência. A gente vai ter que essa primeira parte a gente vai chamar de primeiro quadrante. Essa segunda parte aqui vai ser o nosso segundo quadrante, porque é a segunda parte que ela está passando. Este aqui vai ser o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Essa regra aqui vai ser sempre assim, beleza? A gente tem que a unidade de medida para os ângulos vão ser sempre em graus. Então, partindo daqui da origem, quando chega até aqui, ele andou 90 graus, certo? Ó, um ângulo reto. Aqui, daqui do ângulo de 90 graus até essa parte aqui vai andar mais 90 graus. Então, vai totalizar 180 graus. Andando mais um quadrante aqui, ó, novamente, mais um ângulo reto. Todos esses ângulos aqui são retos. Então, vai chegar aqui em 270 graus. E para finalizar, vai dar uma volta inteira, 360 graus. Isso é a medida dos ângulos. A medida dos arcos é dada em radianos. Aqui o 90 graus, ó, o arco vai ser essa parte externa aqui, ó, gurizada, certo? É o percurso percorrido aqui, ó, tendo como base uma circunferência de raio 1, certo? Raio 1. A princípio é isso, tá? Nós teremos circunferências com outros raios, mas na medida de estudo agora, vamos considerar o raio sendo valendo 1 radiano. Então, beleza, aqui, ó, daqui até aqui vai ser π sobre 2 rad. Essa é a medida do arco. Então, 90 graus, medida do ângulo, é a mesma coisa que π sobre 2 rad, medida do arco. 180 graus é a mesma coisa que 1π rad. Se aqui é meio π, anda mais esse pedaço, vai dar um π inteiro. Consequentemente, vou andar mais meio π rad, vou chegar aqui em 3π sobre 2 rad, certo? Então, 270 graus em ângulo é a mesma coisa que um arco de 3π sobre 2 rad. E totalizando a volta aqui, 2π rad. Pronto, temos os nossos conceitos iniciais. Então, a nossa circunferência, o sentido dela sempre vai ser o anti-horário. Isso tem que ficar claro. O primeiro quadrante, então, está aqui. O segundo aqui, conforme o arco vai passando. Terceiro quadrante, quarto quadrante. Completou uma volta. Beleza? Então, o final do primeiro quadrante aqui andou 90 graus em ângulo ou π sobre 2 rad em arco. Passou o segundo quadrante, 180 graus ou π rad. Mais 90 graus, chegou em 270 graus ou 3π sobre 2 rad. Completando uma volta, 360 graus, todo mundo sabe que uma volta é em 360 graus, 2π rad. Beleza? Mais alguns conceitos básicos fundamentais. A transformação de medidas, a gente sempre vai usar 180 é 1π rad, porque posso usar qualquer outra relação, 90 graus, 270 graus, 360 graus, mas por que eu estou usando essa? Porque essa me dá 1π rad. 90 e 270 eu vou usar frações, e 360 eu vou dobrar o tamanho. Então faz com 180 é π, e você vai descobrir muito facilmente qualquer transformação de grau para rad, de rad para grau. Olha só, se eu quero um valor em graus e eu tenho ele em radianos, eu coloco o valor que eu tenho em radianos aqui e o x vai no grau. O x sempre vai naquilo que eu quero, certo? Faço meios por extremos e descubro o valor em graus. Se eu tenho o valor em graus e quero em radianos, então eu quero em radianos, então o x vem aqui e o valor que eu tenho em graus está aqui. Faz meios por extremos e descobre o valor que tu deseja em radianos. Beleza? Muito fácil. Tenho aqui umas fórmulas que são fundamentais, que a gente vai precisar, que é do comprimento da circunferência. O que é o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é o espaço externo ali, onde é que tu
consegue dar uma volta. Ó, o comprimento da circunferência, parte da origem aqui, quando eu dou uma volta inteira na circunferência, eu tenho o tamanho dela, como se eu esticasse uma corda até aqui, tirasse da circunferência e esticasse. Esse é o comprimento da circunferência. É dado por 2 vezes π vezes r. Lembrando que, se ele não te der um valor para usar como π, tu calcula com π valendo 3,14. Tá? Mas se te derem um valor, use π igual a 3,1, use π igual a 3, tá? Tu vai usar o valor que estão te dando. Se não te derem o valor, usa 3,14. Certo? Tem a outra fórmula aqui que é da área da circunferência, π vezes r ao quadrado. Tá? A área é o espaço que essa circunferência ocupa no plano, certo? Lembrando que o que é o raio, O raio tem a circunferência, a medida do centro até qualquer extremidade aqui ó, da circunferência, eu vou ter um raio. 2 raios são iguais a um diâmetro. Da onde saiu o π? O π é a minha unidade que eu tenho, a minha constante que eu tenho em todas as circunferências. Se eu pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro da circunferência, vai dar 3,1415 e uma dízima periódica, que não termina. Isso acontece em toda a circunferência. É uma constante, certo? Outra forma que eu tenho é do arco. A diferença do arco para o comprimento da circunferência é que o comprimento dá uma volta inteira. E o arco é uma parte dessa volta que eu ainda não sei quanto que é, certo? Então, o arco, que eu vou usar esse L para representar, vai ser igual a alfa, que é o ângulo de abertura. Vamos ver um desenho aqui no exemplo. Ó. Se eu tenho a circunferência e eu tenho este arco aqui, que vai da origem até esse ponto aqui que eu vou chamar de A, o ângulo alfa vai ser aqui, ó, certo? Vai ser o ângulo de abertura, vezes o raio, certo? Multiplicando o raio, eu tenho ali o arco, beleza? Coisa importante que eu não falei antes sobre a medida do arco, ela é sempre em rad. Então eu preciso aqui, ó, transformar esse alfa, se ele estiver em graus, para radianos. E o raio vai depender do tamanho da circunferência que eu estiver usando para o tamanho do seu raio. Mas aqui eu preciso usar em radianos, beleza? A expressão geral dos arcos congruentes. Mas primeiro, o que são arcos congruentes, beleza? São aqueles que se encontram, eles partem da mesma origem, óbvio, porque na circunferência todo mundo vai partir da origem, né? E aí os congruentes vão ser aqueles que param no mesmo lugar na circunferência, só que dão voltas diferentes. Tipo, eu andei aqui um valor em graus até 60 graus, certo? Andei aqui até 60 graus. Eu quero saber um ângulo congruente, um arco congruente a esse de 60 graus. Eu venho aqui na minha expressão geral dos arcos congruentes, que eu vou ter alfa, que vai ser o ângulo em questão. Vou usar essa fórmula aqui porque está em grau. Então aqui eu vou descobrir. E K vai ser a quantidade de voltas. Se tivesse em radianos, então eu usaria essa fórmula aqui, ó, onde o alfa eu ia colocar o valor que eu tenho em radianos, mais o K, que é a quantidade de voltas, multiplica por 2π rad, que é o valor de uma volta. E eu descubro os congruentes. Vamos ver só um exemplo aqui, ó. Esse aqui 60 graus. 60 mais K vezes 360. Então essa aqui é a expressão geral do arco côngruo de 60 graus. Certo? Então aqui eu consigo descobrir, vamos ver um congruente 2 voltas. Um valor que parte da origem dá 2 voltas e parte nos 60 graus. Vamos ver, 60 mais 2 vezes no lugar do K, porque o K é a quantidade de voltas, vezes o 360. Então vou ter 60 mais 2 vezes 360 é 720. 60 mais 720, eu vou ter 780 graus, beleza? Então eu sei agora que os 60 graus e os 780 graus são congruentes. Por quê? Porque eles têm a mesma origem, todos têm a mesma origem, só que o 60 não dá nenhuma volta, nem passa do primeiro quadrante, enquanto que o 780 ele dá uma volta, 2 voltas e anda mais 60 graus. Então para no mesmo lugar, beleza? Se o valor fosse dado em radianos, eu usaria a fórmula com 2π rad. Quando o valor é dado em graus, eu uso a fórmula com 360 graus, beleza? Com isso aqui eu descubro a expressão geral dos arcos congruentes. Arcos simétricos, gurizada. Me desculpe meu desenho esdrúxulo, mas foi o que deu para fazer a mão livre. Vamos lá, arcos simétricos são o quê? Primeiro, parte do pressuposto que eu tenho ângulos dentro da circunferência que possuem características comuns. Olha só, vou pegar, vamos dizer que essas circunferências estão cada uma delas inscritas num plano cartesiano.
onde eu vou ter o eixo x e o eixo y. Eixo x, eixo y. Opa, eixo x, eixo y, eixo x e eixo y, eixo x e eixo y. Vou pegar aqui no primeiro quadrante, tá? Vou determinar um ângulo aqui de 30 graus, certo? 30 graus. Ele vai ter um arco aqui e um ângulo de 30 graus, certo? Para eu achar arcos simétricos a 30 graus, eu vou ver sempre a relação existente no eixo x. Então aqui, ó, presta bem atenção. Aqui, ó, no segundo quadrante, o meu arco simétrico ao 30 graus vai ser aquele em que aqui eu também vou ter 30 graus. Se eu também vou ter 30 graus aqui, ó, quer dizer que da origem até aqui, ele vai ter meia volta, que é 180, menos esses 30 graus. Então, ele vai ser um ângulo de 150 graus. Entenderam? Então, quer dizer que o 150 e o 30 graus possuem características comuns. Nós vamos ver mais adiante essas características. No terceiro quadrante, ó, lembrando que é sempre em relação ao eixo x. Aqui, ó, eu vou ter um valor de 30 graus também. Se fosse 45 graus, aqui seria 45, 45. Então, a relação sempre vai ser conforme o ângulo que eu estou buscando. Então, nesse caso aqui, eu tenho 30 graus. Como daqui até aqui, ó, são 180 e ele vai passar mais 30 graus, então esse meu ângulo aqui, ó, ele vai ter quanto? 180 mais 30 graus. 180 mais 30 graus são 210 graus. Quer dizer, então, que por enquanto o 30, o 150 e o 210 são arcos simétricos, eles possuem características em comum. Vamos ver no quarto quadrante. Também vou ter, ó, um ângulo de 30 graus sempre em relação ao eixo x. Ó, relação em eixo x, relação em eixo x, relação em eixo x e relação em eixo x, 30 graus, tá? Só que uma volta completa tem 360, então se eu tirar esse 30 graus aqui, ó, eu vou ter toda essa sobra. Toda essa sobra é uma volta inteira menos os 30, que vão ser quanto? 330 graus. E assim eu descobri que 30 graus, 150 graus, 210 graus e 330 graus são arcos simétricos. Lembra sempre disso. Sempre vai ser em relação ao eixo x. Ou tu faz assim, ó, que nem para reduzir no primeiro quadrante, que é a próxima parte que a gente vai ver. No primeiro quadrante ele está ali. No segundo quadrante é o que falta. No terceiro quadrante é o que passa. E no quarto quadrante é o que falta. Estes dois aqui são para 180 graus. E aqui neste quadrante, 360 graus. Guarda essa informação que nós já vamos ver ela de novo. Beleza? Ó, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Bem fácil, beleza? Um outro exemplo para que fique bem clara a questão dos arcos simétricos. Vou colocar de uma forma diferente, mas sempre em relação ao eixo x, gurizada. Sempre é o eixo x que vai comandar. Vou pegar um ângulo aqui, então, ó, como eu tinha mostrado antes, um ângulo de 30 graus. Beleza? Ó, prolonga para cá. E aí tu consegue perceber o quê? Ó, que esse ângulo e esse ângulo aqui, eles são opostos pelo vértice. Então, vou ter 30 graus aqui também, ó. Sim ou não? Se eu fizer uma sombra, que se eu baixar, ó, se eu dobrar, se aqui fosse uma folha que eu dobrasse, eu teria aqui, ó, 30 graus também. E prolongando aqui, opa, ficou meio ruim. Prolongando aqui, eu vou ter que esse ângulo aqui, ó, é oposto pelo vértice a esse, então é 30 graus também. E tá ali todos os 30 graus que eu tenho em relação ao eixo x. Se fosse 40 graus aqui, eu teria 40, 40, 40. Se fosse 45, teria 45, 45, 45, 45, e assim sucessivamente, não importa o ângulo. Quer dizer, então, que o primeiro é 30. No segundo, isso vai servir para eu descobrir qual é o arco simétrico. Se no primeiro quadrante ele é 30, no segundo quadrante ele vai ser até aqui, deu metade de volta. Eu tenho que voltar mais 30, então. Então, se eu voltar mais 30, eu vou ter que isso aqui é o meu simétrico. Então, esse aqui vai ter o quanto? 150. No terceiro quadrante ele está passando, ó. Lembra que eu falei, ó, falta, passa, falta. Então, ó, falta, passa, falta. Agora, ele está passando 30 graus. Se ele está passando 30 graus do 180, então ele vai ser o quê? Vai andar mal um pouquinho e vai ser aqui de 210 graus. E aqui falta, de novo, falta 30. Falta 30 para dar uma volta a partir daqui, ó. Se uma volta é 360, tira os 30, vai dar os 330. Ficou mais claro agora?
Redução ao primeiro quadrante, gurizada. Lembra que eu falei antes para vocês, ó, falta, passa, falta. Isso aqui é muito importante. Lembrando aqui, ó, que no segundo e no terceiro quadrante a minha relação é com 180 graus. Então vai ser falta para dar 180 graus, quanto que passa de 180 graus. E no quarto quadrante a minha relação é com 360 graus. Como assim reduzir para o primeiro quadrante? Todas as vezes que eu tiver um ângulo ou um arco aqui que passe do primeiro quadrante, para a resolução dos cálculos, a gente vai reduzi-lo, a gente vai colocar ele no primeiro quadrante para calcular. E o sinal de seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, todas essas funções, relações trigonométricas e as inversas, que a gente vai ver mais na frente, eu vou ver o sinal delas conforme o quadrante em que ele se encontra. Mas para calcular, a gente vai usar o primeiro quadrante. Para calcular no primeiro quadrante, a gente precisa reduzir para o primeiro quadrante aqueles que nele não estão. Então, como assim? Quando eu tiver um ângulo no segundo quadrante, um exemplo de ângulo no segundo quadrante. Vou pegar o ângulo de 110 graus. Então, tenho aqui uma circunferência. O 110 graus, ele passou dos 90. Então, ele está aqui assim, 110 graus. Por via de cálculo, eu vou reduzi-lo para o primeiro quadrante. Ele está no segundo. Então, é o que falta para dar 180. Então, eu tenho 110. Quanto que falta para dar 180? Ó, então, pega 180, tiro 110, que eu vou ver quanto que falta para dar o 180. Aqui vai dar 70 graus. Quer dizer que para reduzir para o primeiro quadrante os 110 graus, eu vou colocar ele na circunferência, e o valor dele vai ser o que falta para dar 180 graus. Eu tenho 110, falta 70, então no primeiro quadrante ele vai ser reduzido 70 graus. Beleza? Da mesma forma, se eu tenho no terceiro quadrante um valor e preciso reduzi-lo para o primeiro quadrante, vai ser o quanto que passa de 180 graus. Se eu tenho um ângulo, então, no terceiro quadrante, e o valor dele é 225 graus. 225 graus. Para calcular, eu preciso reduzi-lo para o primeiro quadrante. Qual que vai ser o seu valor no primeiro quadrante? Eu preciso ver quanto ele está passando dos 180 graus. Pego 225, vamos tirar 180, e eu vou ter esse valor. 5 de monta aqui, aqui vai dar 12, 12 menos 8, sobrou quanto? 4, aqui 1 menos 1, 0, 45 graus. Então, quer dizer que eu tenho aqui 45 graus, está reduzido para o primeiro quadrante, beleza? No quarto quadrante, agora eu vou pensar o quanto que está faltando, mas para 360 graus. Lembrando, ó, o segundo e o terceiro quadrante, eu vou pensar sempre em relação a 180 graus. No quarto quadrante, eu vou pensar em relação a 360 graus. Eu preciso saber quanto que falta para 360 para reduzir para o primeiro quadrante. Vamos pegar, então, um ângulo qualquer no quarto quadrante. Vou pegar o ângulo de 300 graus. Tá? Pode ser qualquer ângulo, 300 graus. Eu preciso reduzi-lo para o primeiro quadrante. Qual vai ser o seu valor? É o quanto que está faltando para 360 graus. Então, pega 360 graus e tira esse valor de 300, sobrou 60 graus. Já sei, está aqui reduzido para o primeiro quadrante. Beleza? Lembra, ó, falta, passa, falta, não tem erro. Seno, cosseno e tangente, gurizada. Agora a parte mais importante até agora. A gente tinha visto já no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente em relação a hipotenusa, ao ângulo alfa em questão. Vamos ver agora na circunferência. Lembrando que se eu tiver um ponto qualquer aqui, ó, ponto P, esse meu ponto P, ele vai ter um X e vai ter um Y. Lembrando que esse X é positivo e esse Y é positivo, porque está no primeiro quadrante, certo? Está ali, ó. Se esse meu ponto P estiver aqui no segundo quadrante, o que vai acontecer? Esse meu ponto P, o X dele, ó, tá antes da origem. Então, esse X vai ser negativo. Vai ser negativo. Mas o meu Y está para cima da origem, então ele vai ser positivo. Lembrando aqui, ó, meu ponto P no primeiro quadrante, X e Y. Meu ponto P no segundo quadrante, menos X e Y. Mas, se o meu ponto P estiver no terceiro quadrante, o que vai acontecer? Esse X está antes do zero, então ele vai ser menos X. E o meu Y está abaixo da origem, então ele vai ser
menos y. Beleza? Se eu tiver o ponto P no quarto quadrante, o meu x vai estar para o lado direito do igual da origem, então ele é positivo, e o meu y vai estar abaixo da origem do y, então ele vai ser negativo. Essa informação é importante. Por quê? Porque eu vou conseguir determinar relações aqui, ó. Se eu tenho um triângulo retângulo aqui, vamos pegar. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Fiz uma projeção. Certo? Então, vou ter esse ângulo alfa aqui em questão. Pode ser qualquer ângulo. Certo? No meu x aqui, ó, o que eu vou ter? A hipotenusa primeiro vai ser esse valor aqui. Vou chamar ela de A. Certo? O meu cateto oposto é esse valor aqui, ó. Ele não vai ser o valor do y. Ó, daqui até aqui não é a mesma coisa que daqui até aqui. Então, esse meu valor aqui vai ser o meu valor do y. Vai ser o meu valor do y. E o meu valor do x vai dar origem até aqui. Então, eu tenho aqui o valor do x. Está ali o triângulo que eu tenho. Vou tirar ele de dentro da circunferência. Está aqui, ó, x, e vai ter y, aqui vai estar o alfa, e aqui vai estar a minha hipotenusa. Vamos ver uma coisa, relação de seno. Ó, posso fazer relação de seno. Seno vai ser igual ao quê? Ao cateto oposto, y sobre a hipotenusa. Y sobre a. Certo? Cateto oposto, seno. Isso quer dizer o quê? Que os meus senos vão sair da onde? Do meu eixo y. Então, o meu eixo y é o eixo do seno. E o meu cosseno vai ser o cateto o quê? Cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa. Tá ali. Quer dizer, então, que o meu eixo x vai ser o meu eixo do cosseno. E a tangente, que vai ser uma reta que a gente vai traçar aqui depois, vocês vão ver mais adiante. Ela vai ser o quê? Cateto oposto, y, sobre o cateto adjacente, x. Beleza? Como a gente viu antes, se o meu seno é aqui, ó, no eixo y, esse aqui vai ser o meu seno. É no eixo y, então vai ser o eixo do seno. Certo? O que vai acontecer? No primeiro quadrante está acima da origem. Então, o meu seno vai ser positivo no primeiro quadrante. No segundo quadrante está acima da origem do meu y, então ele vai ser positivo também. Mas no terceiro quadrante, os valores do y vão estar abaixo da origem, então é negativo. E no quarto quadrante também vão estar abaixo da origem, também são negativos. Entenderam? Essa informação é importantíssima. Seno, então, é mais, menos, menos, seguindo a ordem dos quadrantes. O cosseno, que vai estar no eixo do x, que vai ser o meu cosseno. A minha relação é feita com o x. Então, eu vou ter o quê? Aqui no primeiro quadrante, ele está para a direita da origem, então ele é positivo. No meu segundo quadrante, ele está à esquerda da origem, então ele está para os valores negativos. Ele é negativo. No meu terceiro quadrante, ele está à esquerda da origem, valores negativos. E no quarto quadrante, ele está à direita da origem. Então, os valores para o x são positivos. Estão entendendo? A gente reduz para o primeiro quadrante, calcula os arcos, mas os sinais a gente vai buscar daqui, ó, do quadrante de origem. Entenderam? Tem a tangente ainda. A tangente é a mais fácil de todas. Ó, redesenhei a tangente para a gente conseguir ver aqui. Ó. A tangente vai ser uma reta paralela ao eixo y que corta aqui na origem. Beleza? Então, a tangente, no meu primeiro quadrante, eu vou fazer um prolongamento da minha hipotenusa até encontrar o eixo da tangente. Está acima da origem. Aqui é a origem. Está acima é positivo. Então, esse valor vai ser positivo. Beleza? A minha tangente no segundo quadrante, eu não tenho como fazer um prolongamento aqui, ó, e acertar aquele eixo lá. Então, o meu prolongamento eu faço para cá, ó. Fiz o prolongamento, tá encostando no eixo da tangente, abaixo da origem. Então, aqui, ó, no segundo quadrante, vai ser negativo. Porque o meu prolongamento até chegar na tangente vai ser abaixo da origem. Por isso que ele é negativo. No terceiro quadrante, se eu fizer o prolongamento para cá, eu também não vou chegar nunca no eixo das tangentes. Então, eu vou fazer o prolongamento para o outro lado. E também, quando eu encostar na tangente, vai estar acima da origem. Então, aqui também é positivo. Por consequência, no último, se eu fizer o prolongamento, e o mais fácil de ver, ele já encosta logo embaixo. Então, vai ser negativo. Então, eu cheguei aqui, ó. Lembra? Vamos pegar aqui, ó. Seno
Os meus senos são no y, então é mais, menos, menos. O meu cosseno é no x, então é mais, menos, menos, mais. E a minha tangente, que eu acabei de fazer aqui para vocês, vai ser mais, menos, mais e menos. Beleza, gurizada?